Estimadas irmãs, estimados irmãos, senhoras, senhores, que nos dão o privilégio de suas assistências pelo canal da internet, ensejamos ao alto que todos nós possamos estar em sintonia com a paz do amigo divino. O semeador saiu a semear. Esta é uma das poucas parábolas que Jesus veio trazer a sua própria interpretação. Ele veio dizer-nos de que o semeador, ao lançar a semente, algumas caíram à estrada, os pássaros vieram e a comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, criaram raízes, cresceram, mas rapidamente se esmaeceram porque não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram nos espinheiros e, naturalmente, os próprios espinheiros a abafaram. Mas algumas sementes caíram em terreno fértil. Estas, por sua vez, cresceram de 1 para 10, de 1 para 100, de 1 para 1000. A misericórdia do Pai fez chegar até nós, a luz do mundo, o exemplo inigualável do amor. A vida pública de Jesus restringe-se a 3 anos da sua existência entre nós. E é durante esses 3 anos que ele publicamente dá conhecimento da semente do amor lançada pela primeira vez na face da terra. Dizemos pela primeira vez porque o amor de Jesus não é o amor que nós conhecemos, que nós praticamos. O amor de Jesus é um amor que ainda não somos capazes de praticar. Primeiro, porque a sua estatura moral é do espírito mais evoluído que o Pai colocou entre nós para ser aquele que seria lembrado por dar o testemunho inigualável da lei de amor. O amor que nós conhecemos é um amor infantil, é o amor posse, o amor sensual, é o amor que ainda não conseguimos sair da fase que ainda estamos tão próximos, que é a fase instintiva, saindo dos instintos para aperfeiçoarmos-nos à proporção que vamos evoluindo. Quando Jesus esteve entre nós, a sua presença é registrada como sendo de brandura, de amor, de compreensão, de afabilidade. Quando nós estudamos a personalidade do Cristo, esta que a doutrina espírita vem nos trazer descrucificado, nós procuramos entender não o Cristo condicionado ao longo dos milênios, aquele crucificado, ensanguentado, que veio para nos salvar. A doutrina espírita tira ele da cruz, coloca ele próximo a nós, porque na realidade ele nunca se afastou. Nós é que nos afastamos dos ensinos divinos e, naturalmente, dos ensinos que ele falou e praticou. E é assim que nós vamos vendo ele lançando a semente do amor. A semente que foi caindo pela estrada,
sem que ela pudesse florescer, porque os pássaros a comeram. A semente que foi lançada em terreno pedregoso, a semente que foi lançada em espinheiros, mas nós tivemos também a semente lançada em corações desejosos de crescer, de se aperfeiçoar e de vivenciar os ensinos e aceitar o convite que ele fez de vinde a mim. É assim que, a partir dele, jamais o amor deixará de existir na face da terra. Ao contrário, cada vez mais o seu amor vai tocando os corações, as mentes, à proporção que nós vamos nos iluminando, seja intelecto ou moralmente, nós vamos procurando entender a sua mensagem, o seu amor. E vamos compreendendo esta semente que ele deixou para que pudesse frutificar, florescer, crescer nas mentes e nos corações de todos nós. É natural que, quando lembramos de Jesus, lembramos da sua figura dócil, afável, amorosa, branda, mas ao mesmo tempo severa. Quando necessário se fazia, ele utilizava-se dos recursos, até do próprio seu magnetismo, para fazer com que aqueles que desejavam colocá-lo em cilada, colocá-lo em situações difíceis, ele, sabedor das intenções, se utilizava do recurso para trazer o ensinamento. Ele não fez autodefesa. Ele procurou sempre não violentar consciências, mas trazer o ensino a todos aqueles que procuravam tentá-lo. Assim foi com os fariseus, foi com os saduceus, quando eles os testava diante das práticas comuns que aquela conjuntura colocava. Pagar impostos, ninguém gostava, porque o imposto era para o Império Romano. E montaram cilada para que ele pudesse ter resposta. E, através dessas respostas, a expectativa dos fariseus era justamente ter razões para poder realizar os intentos, que era de eliminá-lo. Porque ele foi perseguido. A partir do momento que o amor foi trazido a lume, o não entendimento por parte daqueles que conviviam à época, em especial o povo hebreu, os fariseus, que esperavam aquele Messias numa expectativa de aquele príncipe que, como os demais, iria utilizar-se dos recursos materiais para dar àquele povo que foi, ao longo de centenas de anos, escravizado, e que com o Messias eles agora teriam a prevalência, o poder e, certamente, reverteria o processo, porque eles agora seriam os escravizadores. Esta era a perspectiva do povo hebreu. E Jesus vem com uma proposta diferente, não para atender aos homens e nem tampouco aos interesses políticos da época. Ele deixou muito claro, ao lançar a semente do amor, de que o seu reino não era deste mundo. A lançar a semente do amor diferente daquela que até então era conhecida, como é conhecido nos dias de hoje. Porque o amor de Jesus não é este amor comum que nós, no estado evolutivo que estamos desenvolvendo. Quando nós observamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que completa neste ano 160 anos,
nós vamos encontrar a lei de amor nas instruções dos Espíritos, onde o Espírito Lázaro vem nos dar de uma forma muito sucinta uma ideia do amor de Jesus. Ele vem dizer de que a doutrina do Mestre, do amigo divino, ela é resumida toda pelo amor. E que o amor é o sentimento por excelência. E o sentimento são os instintos elevados ao progresso feito. Dizendo-nos de que, a partir do instinto, quando nós vamos desenvolvendo, progredindo, o sentimento, naturalmente, ele também irá se desabrochando. Mas ele vem complementar dizendo-nos de que, na origem, nós temos instintos avançados, mas corrompidos. Isso significa que nós avançamos ausente, afastados da lei de amor. Porque a lei de amor é a lei divina. Ela provém do Pai. E Jesus foi o porta-voz mais fidedigno. Foi o exemplo da fidelidade maior ao Pai amoroso e bom. E assim, Lázaro vem nos falar de que, avançados e corrompidos, nós temos sensação. E ele complementa dizendo de que, instruído e depurado, nós temos sentimentos. E que o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não este amor vulgar, mas o amor de Jesus. Nós ainda não temos sentimentos, porque, como espíritos ainda perfectível, podemos dizer decaídos, nós avançamos de forma corrompida, porque avançamos afastados da lei de amor. E, naturalmente, as consequências do plantio livre nos traz hoje, em existências outras, e talvez ainda no futuro, uma cobrança dos atos cometidos de forma livre e espontânea. E Jesus, na sua brandura, veio à época trazer a lume o exemplo do seu amor, da sua brandura. E nós vamos verificar os evangelistas registrando um momento magnânimo, aquele momento em que Jesus, no final de uma tarde, aonde o poente, como sempre acontece a cada dia, e naquele dia em especial, as cores púrpuras, nas suas variedades, fazia com que o céu trouxesse a todos, admirados, com a beleza da pintura celeste que normalmente acontece aos amanheceres e aos entardeceres. Mas nunca elas são iguais. Cada dia é uma renovação. Cada dia é uma pintura diferente, a demonstrar-nos de que o Pai não faz cópias. E naquela tarde, quando os ventos brandos banhavam as faces daquela multidão, uma multidão que, podemos dizer, não era uma multidão, como nós chamamos hoje, de pessoas muito importantes, como nós dizemos assim, são pessoas VIPs, aquelas que na classe social se encontram estratificadas no topo da classe, aqueles que têm poderes materiais melhores, condições de vidas melhores. A multidão, ela era repleta de pessoas desejosas de curas,
porque muitas delas estavam com as peles cheias de chagas, outras sem poderem locomover-se direito, outras famintas, tanto do alimento material quanto do alimento espiritual. Era uma multidão de sofredores que esperavam do Mestre o lenitivo da sua palavra de conforto. E é naquele instante que ele, ao fazer a sua voz suave, reverberar pela primeira e única vez na atmosfera da terra as bem-aventuranças, o seu magnetismo é tão grande que ele nada escreveu. E até os dias de hoje, as bem-aventuranças faz-nos sentir não só alegres, mas toca aos sentimentos daqueles mais sensíveis. E, naturalmente, a emoção faz-nos chegar lágrimas aos olhos. Imaginemos nós aquela multidão diante da fala do Mestre, que não tinha os equipamentos que tem hoje, porque aqui agora todos me ouvem muito bem, porque tem um veículo que possibilita eu não gritar, mas falar, e todos à distância me ouvirem. Naquele momento, a multidão era grande, e a brandura, a mansuetude do Mestre, naturalmente, para falar das bem-aventuranças, não faz-nos a razão entender que naquele momento ele estaria gritando, para que aqueles últimos pudessem ouvir a sua voz. Mas todos ouviram, na mesma intensidade, talvez, como estamos todos ouvindo aqui, com os recursos eletrônicos que estão à nossa disposição. E é assim que ele vai cantar as bem-aventuranças. E dentre elas, registra Mateus no capítulo 5, quando ele fala: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. E depois vem dizer: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Estas duas sentenças de Jesus dá a demonstração para todos nós da sua autoridade, porque ele era brando, ele foi pacífico, jamais levantou qualquer tipo de atitude, de arma, para agredir o semelhante. Não há registro nos evangelhos de Jesus assim fazendo. Ao contrário, quando alguém fez, conforme Pedro, naquele instante, que retira uma arma que estava à sua cintura, e naquele momento a espada corta a orelha do soldado, e Jesus a repõe, e solicita a ele para que, naquele instante, mas por todo e sempre, jamais usasse a arma contra qualquer semelhante. E vem registrar ainda no capítulo 5, Mateus, aquele momento em que Jesus fala o que dizia a lei. A lei antiga. A lei antiga condenava aqueles que se utilizavam dos atos para matar. E, naturalmente, quando assim fazia, era levado ao juiz. E Jesus vem, naquele instante, expandir o conceito, porque estava restrito apenas ao ato de alguém matar o semelhante, aonde o juiz, e naturalmente as leis dos homens assim faz, iria julgar aquele que praticasse esse ato. E Jesus vem também ampliar, convidando-nos à mansuetude, à brandura, dizendo: em verdade vos digo que aquele que se utiliza da cólera terá o mesmo julgamento daquele que mata.
aquele que utiliza da palavra raca. Raca, para os hebreus, significava homem que não vale nada. E ele ainda vai dizendo que aquele que também diz és louco, também passa pelo julgamento. Jesus, naquele instante, vem ensinar-nos a brandura, a afabilidade, para que nós possamos assim abrandar os nossos costumes, seguindo o seu exemplo. Porque a lei do progresso vai nos conduzir a sermos brandos, seja neste habitat do Pai, ou em qualquer outro habitat do Pai, nós atingiremos a brandura, porque também seremos espíritos Cristo. E quando assim formos, já estaremos depurados, instruídos, e naturalmente o nosso sentimento terá sim esse ponto delicado do amor que Jesus nos demonstrou. E é desta forma que nós vamos observar no seu ensino, ele se utilizando do recurso, porque não é cabível aquele que deseja ser bem-aventurado ser colérico. Porque o ensino é que a terra será herdada pelos brandos. E a cólera não cabe dentro da brandura. E quando se utiliza das palavras, nós devemos também pensar se desejamos ser brandos. Porque quando se utilizava aquela palavra raca, olhava-se para o lado, cuspia-se no chão e dizia raca. As palavras, elas têm as suas características. E através dela nós podemos perfeitamente ferir ou não ferir, acariciar ou não acariciar. Depende da intenção, depende da entonação que nós imprimimos àquilo que vem de dentro de nós para que seja expresso através da palavra. E Jesus vem nos dizer que nós precisamos abrandar os costumes para sabermos falar, para dominar a cólera, para nem sequer dizer que o outro é louco. Porque nós precisamos realizar esta viagem interior para nos melhorarmos, porque todos estamos submetidos à lei divina do progresso. E a lei divina do progresso, ela acontece querendo ou não querendo as criaturas. Porque as criaturas vivem nos habitats do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Nós estamos numa delas. Este habitat que o Pai nos concedeu, ele também está submetido à lei do progresso. Porque é uma criatura do Pai. Nós que o habitamos, como todas as outras criaturas nos seus estados evolutivos, também estamos submetidos à lei do progresso. E o progresso, ele acontece tanto no habitat, quanto para o habitante. Há uma relação entre o habitat e o habitante. Quando o habitat progride, ele progride porque há o desenvolvimento dos elementos que o compõem. E nós estamos vivendo hoje e verificando que está tendo muitas mutações, muitas mudanças. Mas se nós verificarmos bem mais longe, na contagem de nosso tempo, nas épocas primitivas, nos momentos telúricos, nós vamos observar que de lá para cá, a Terra evoluiu muito. A Terra como habitat. A sua atmosfera já não é mais aquela
de milênios atrás, porque os elementos que compõem o habitat que o Pai nos colocou vêm se desenvolvendo ao longo dos milênios. E os habitats, que somos nós, também estamos submetidos a esta lei, a lei do progresso. E nós desenvolvemos à proporção que o nosso atributo, a inteligência, se desenvolve. Nós desenvolvemos quando o senso moral se desenvolve. Nós também desenvolvemos quando o abrandamento dos costumes faz parte das nossas vidas. Se desejarmos ser bem-aventurados pela mansidão, pela brandura, temos todo o material necessário para podermos realizar as mudanças que se fazem necessárias para que a brandura, o abrandamento dos nossos costumes sejam praticados. Que começa por não nos encolerizarmos. Já é um grande passo. Se a cólera, por qualquer razão, chega a nós e nós já estamos dominando, já é um passo recomendado por Jesus. Se as palavras que utilizamos, elas têm em determinado instante conotações agressivas, e isso acontece com todos nós, porque eu posso também utilizar no exemplo que eu vou fazer agora, chegar para um semelhante e dizer assim: bom dia. Com certeza, eu receberei também um bom dia. Bom dia. Será que alguém vai me responder: bom dia, meu irmão? Esse segundo bom dia, ao ser recebido por aquele que acaba de ouvir, impulsiona na própria imperfeição que todos nós temos uma reação. E a reação é também dar um bom dia, se não chamar de raca. Ou dizer assim: é louco. Será que hoje acordou, dormiu bem? Porque sempre chega aqui bem, hoje deu esse bom dia. Estou dando o exemplo de uma palavra, mas nas nossas atitudes, seja no lar, seja na via pública, no trabalho. Eu não cito a casa espírita, porque a casa espírita todos nós somos brandos. Na casa espírita somos todos bonzinhos. Porque mesmo se não formos, a casa ela tem uma proteção, tem uma egrégora, tem uma psicosfera, que quando nós adentramos, somos envolvidos por ela. E se adentramos meio chateado, meio triste, o ambiente da casa já começa a trazer em nós brandura. Porque nós não entramos numa casa de oração, seja ela espírita ou não, que não tenha paz. Quando nós viajamos ao exterior, normalmente nós andamos muito porque queremos ver muita coisa. Mas independente da religião que se tenha, quando vemos uma igreja, as portas abertas, que lugar bom para um descanso. Aí a gente entra, mesmo que não seja católico ou qualquer outra religião, é aquele ambiente de paz, silêncio. Senta-se, e aí nós nos amenizamos na brandura que aquele ambiente proporciona. Aí descansamos, verificamos aqueles que entram, fazem os seus rituais, e nós respeitosamente ali nos encontramos, mas para o descanso, para a contemplação da beleza das arquiteturas, das pinturas, das estátuas que ali se encontram, mas ao mesmo tempo contribuindo também com o ambiente, porque nós vamos nos amenizando dentro da brandura e saímos reabastecidos. O exercício da brandura que Jesus nos traz está exarado no capítulo
do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos lembrar que há 2000 anos, Jesus, quando estava com os discípulos, naquele momento último, da última ceia, antes dele sair, e Judas já tinha saído, ficaram os 11, mais aquelas mulheres que ali se encontravam. Quando ele terminou de prepará-los para o que viria, ele diz: vamos, porque só resta o testemunho. Mas naquele momento em que ele estava com os discípulos, ele os preparou para o futuro que eles iriam encontrar. Em nenhum momento Jesus os preparou para a reação, para a luta, para a cólera, para se utilizar dos recursos fora da lei do amor. Jesus os preparou. E ainda disse para eles: como ainda não tens condições de compreender tudo o que eu disse, eu vou rogar ao Pai para trazer um outro Consolador, porque o Consolador é a sua Boa Nova. Boa Nova é Evangelho, é uma notícia nova, boa, que alguém trazia. E toda vez que alguém trazia uma notícia boa, uma notícia nova, estava trazendo o Evangelho. E Jesus veio trazer uma notícia, a notícia do amor, fazendo a semeadura do amor com seus evangelhos de feitos. E naquele momento, compreendendo de que ainda aqueles que teriam a missão de, após o seu retorno ao Pai, de transformar a humanidade com seus evangelhos de feitos também, com seus testemunhos, que foram holocaustos, deram a vida por uma doutrina, por uma fidelidade, que eles sabiam perfeitamente que o reino não era desse mundo. Mas Jesus os preparou com tanta certeza que eles iriam cumprir, que mesmo assim prometeu a eles que ia pedir ao Pai para mandar um outro Consolador para poder explicar tudo que ele, naquele momento, não podia detalhar, porque necessitaria de recursos outros, como, por exemplo, o desenvolvimento da ciência, para poder dar o apoio à compreensão dos fatos que ele mesmo praticou, das alegorias, das parábolas que ele contou, dos milagres, das predições. E assim ele o fez. E ele ainda fez a promessa: o outro Consolador vai chegar e ficar por todo e sempre. Isso nos dá uma reflexão. Porque as revelações divinas, a história nos conta que tivemos a primeira com Moisés, mas Moisés veio, ficou um tempo e voltou. A segunda aconteceu com ele mesmo, que veio, passou entre nós 33 anos, 3 anos de vida pública, divulgando o amor de forma explícita, sendo perseguido, culminando com o Gólgota, com o sacrifício, mas ele voltou ao Pai. Agora, o outro Consolador, ele disse que vai ficar eternamente. Se é assim, não vai estar com nenhum de nós, seres humanos encarnados. Não vai estar com um espírito qualquer. Este é o indicador que ele deixou. Ainda disse que o Espírito de verdade, que o advento do Espírito de verdade estaria com o outro Consolador. Passa-se os séculos, e durante 3 séculos da nossa era, exatamente 313 anos, a pureza, a pulcritude do seu evangelho, das suas lições, os exemplos da sua mansidão, da sua mansuetude, do seu carinho para com o próximo,
permaneceu sendo vivenciado por aqueles que foram os apóstolos e os discípulos sinceros. A partir daí, a história nos conta os eventos que veio culminar com quase 1000 anos da Idade Média, dita pelos historiadores da Idade Negra, aonde o progresso foi abafado pelos interesses. Os cristãos foram liberados, não mais teria holocaustos dos cristãos por professar a doutrina cristã, mas, em compensação, Constantino não conseguiu manter a pureza do Evangelho de Jesus. Os hábitos pagãos, os ritos que havia em volta daquela ilha, que era o povo hebreu, foram mesclados. E nós vamos observar, depois, criando-se uma religião, admitindo-se que Jesus a criou, em detrimento das demais. E Jesus não criou nenhuma religião. Jesus veio trazer o amor e a verdade para nos libertar. A única religião que ele deixou é o religare. Religare de nós com o Pai, através da oração. Quando ele nos ensinou a orar, recolhermos na intimidade, ativar este elo que nos prende ao Pai e aí fazer essa religação, porque já estamos presos, ligados ao Pai, cada criatura. Não podemos fugir. Isto é uma lei divina que nos dá até o direito de duvidar da existência do Pai bom e amoroso. Mas esta ligação e a lei do progresso fará com que nós, não mais afastados da lei divina, não mais avançando de forma corrompida, mas nos instruindo, nos aperfeiçoando, chegaremos um dia à mansidão de Jesus. E é assim que o outro Consolador prometido só veio surgir quase 2000 anos depois. Foi naquele abril do ano de 1857 que a humanidade teve à sua disposição um livro, que é dos Espíritos, para que fosse o arcabouço filosófico, o alicerce de um edifício que seria construído por aqueles que desejassem palmilhar na trilha do Senhor. E é desta obra que nós vamos verificar no ano de 1864, chegando à terceira obra, desdobrada desta primeira, do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. O codificador escolheu a parte que compõe as escrituras feitas pelos evangelistas, os 4 evangelhos, aquela que é inalterada, que não traz discussões, mas que acolhe, abriga qualquer crença, qualquer religião, porque o conteúdo dos evangelhos são 5. E o codificador esclarece isto na introdução. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a Igreja escolheu para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. Essas 4 primeiras são objetos de discussões variadas, de intrigas, de dissensões, de lutas. Mas o ensino moral não. Este é perene. E foi o ensino moral que Kardec escolheu para contemplar o Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 160 anos com 28 capítulos.
colocando neles, em sua maior parte, instruções dos Espíritos. Quando aqui me referi ao Espírito Lázaro, é uma das instruções que o codificador escolheu para colocar a respeito da lei de amor. Para nós entendermos o amor sublime, o ponto mais delicado do sentimento, que nós ainda não possuímos, mas estamos a caminho. Desde que, se desejarmos seguir o caminho do Cristo, sendo bem-aventurados. Ele falou de outras bem-aventuranças, falou das aflições. Então todo mundo é bem-aventurado, que todos somos aflitos. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos explicar quais são os aflitos bem-aventurados, como também vem nos explicar quais aqueles que herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os brandos, que herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A terra, independente do conhecimento que nós temos nos dias atuais que a doutrina nos traz, que verte do alto pelas mediunidades abençoadas, aqueles que não conhecem o Espiritismo já identificaram que a Terra está passando por mudanças. Não sabem, porque ainda não chegou ao seu conhecimento, a transição para um mundo regenerado. Um mundo aonde aqueles que desenvolverem a brandura, certamente, poderão habitar este mundo. Porque se a cólera ainda nos traz um sentimento, seja de mágoa ou de qualquer outro, lembremos dele quando semeou o amor. Enquanto está a caminho com o teu adversário, se reconcilia com ele. Porque depois, o adversário pode estar num caminho, nós em outro. E esse reencontro, só Deus sabe quando irá acontecer. Então, para nos reconciliarmos, temos que ter brandura, humildade. E humildade significa obediência. Por isto que a brandura tem duas virtudes que caracterizam os brandos. É obediência e resignação. Jesus foi o maior exemplo de obediência. Por isto, o exemplo inigualável de humildade. Porque quem é obediente é humilde. Às vezes, nós, pelos condicionamentos, temos a ideia de que ser humilde é ser simplório. Ser humilde é aquela pessoa que a gente olha e vê assim, tão simples. Mas aquela pessoa não é obediente. Não é nem obediente à lei dos homens, quanto mais à lei divina. Então, se formos obedientes, e a obediência, ela só chega quando a razão, ela consente. Porque se somos aventurados porque estamos aflitos, se somos aventurados, bem-aventurados, porque precisamos ser brandos, nós precisamos saber o porquê. Porque quando compreendemos o porquê, sabemos a causa. E o outro Consolador, o Espiritismo, que não traz nada diferente daquilo que Jesus nos trouxe, ele vai na causa, ele não vai nos efeitos. E nos explica os porquês. Depois de entendermos os porquês, aí a razão acende, o coração só falta também consentir.
E quando a razão consente, vem a obediência. Eu sei por quê. Mas para o coração também consentir, é preciso saber para quê. Por quê? Já sabemos. Agora, para que isto acontece? E nós vamos verificar que a resposta do para quê é só para nos beneficiar. É somente para nos dar condições de abrandarmos os nossos costumes, sermos pessoas mais dóceis, mais afáveis, sermos benevolentes. Quando Jesus estava à manjedoura, ele, como governador espiritual da terra, ele autorizou os pastores tomarem conhecimento de uma frase que nós repetimos somente no mês que convencionamos ser o seu nascimento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Louva-se ao Pai, porque Ele é o Criador. Tudo lhe pertence. Nós somos usufrutuários, porque só temos 3 propriedades. A inteligência, porque é nosso atributo, o conhecimento que nós precisamos desenvolver e os valores morais, as virtudes que estão latentes, que precisam ser germinadas na intimidade para florescer nas massas. Tudo mais é do Pai, é empréstimo. Louva a Deus. A plataforma da terra é de paz, já foi dita. Glória a Deus, paz na terra. E veio a condição boa vontade entre os homens. A boa vontade é bondade. Quem tem bondade não tem cólera. Quem tem boa vontade não fala ríspido para com o outro. Quem tem boa vontade não diz que o outro é louco. E é este exercício que nós ainda não possuímos, que é a benevolência, porque boa vontade é sinônimo de benevolência. É bondade. E a proporção que a benevolência ela vai se desenvolvendo, a lei de amor, conforme Jesus nos ensinou, ela começa a ser colocada em sinergia, em ação. E quando o amor está em ação, a caridade está sendo praticada. E a caridade, ela é praticada quando começa com o perdão, não é isso? Ah, não. Alguém disse ali, não, não é não. Pelo menos eu captei o pensamento. Ah, não, ela não começa com perdão, não. Ela começa com a indulgência. O outro disse ali que não é não. Por que é que os espíritos responderam a Kardec nessa sequência? Benevolência, indulgência e perdão. Por que não foi o inverso? Quando nós refletimos didaticamente, é para nós entendermos. Mas na prática, eu lhes pergunto, alguém perdoa sem boa vontade? Alguém é indulgente sem boa vontade? Então o caminho é a boa vontade. No momento que a benevolência começa a ser desenvolvida em nós, a caridade já começa a ser implementada. E na prática, aquele que é benevolente, ele é indulgente para com o outro, porque a sua boa vontade é tanto que ele diz, ele cometeu um erro, mas ele vai corrigir. O erro é dele, não é meu. Será que eu posso ajudá-lo em alguma coisa? Quem é benevolente, ele desculpa,
Ele tem misericórdia e até perdoa. Agora, se nós quisermos perdoar sem benevolência, não conseguimos. Ter indulgência sem benevolência, também não. Por isto, que quando Jesus autorizou a humanidade a conhecer, naquele momento em que os pastores ouviram glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, já foi traçado a plataforma da terra. A terra, ela será herdada por aqueles que terão paz, por aqueles que farão paz. É por isso que o ensinamento das bem-aventuranças vem também nos dizer de que é bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Porque a lei do amor é de paz. O Evangelho de Jesus é paz. As suas lições é o convite à brandura. Mas, milenarmente, nós procuramos resolver os nossos conflitos através da beligerância. Seja ela o conflito interpessoal, duas pessoas discutindo o assunto, ideias diversas, chega a um ponto que polariza, que em épocas atrás, quando a justiça dos homens ainda não estava aperfeiçoada, o resultado era o duelo. Porque estava na frente da sociedade e alguém disse algo e nós chamávamos para um homicídio e um suicídio. Porque quem tinha direito a chamar o duelo escolhia a arma que era melhor para ele. O outro não era destro naquela arma, era um suicídio. E o outro cometia um homicídio e a sociedade aplaudia. Mas evoluímos. E hoje nós estamos aprendendo de que é necessário a brandura, porque os exemplos que estamos passando neste momento de transição ainda são de beligerância. Seja no lar, seja na via pública, seja na sociedade, porque estamos vivendo esse momento de turbulência próprio de transição, que precisa dar oportunidade a todos, para que todos possam abrandar os seus costumes. Muitos de nós estamos tendo a última oportunidade. Se aproveitarmos, porque somos pacíficos, porque o nosso senso moral, os nossos costumes estão sendo abrandados, já não mais nos encolerizamos tanto, já não mais falamos raca, nem dizemos que alguém é louco, e nem usamos as nossas palavras, as nossas falas com agressividade, gritando. Porque hoje até quem é surdo, não precisa ninguém gritar, é só botar um aparelhinho, a gente continua falando normal. Então, o Evangelho de Jesus está aí à disposição da humanidade. É o Evangelho segundo o Espiritismo que nos traz o ensino moral da sua doutrina, que há 160 anos vem iluminando mente, esclarecendo as mentes, o entendimento, vem ajudando à compreensão da necessidade de se praticar o amor, vem balsamizando as dores, os sentimentos, vem nos apaziguando diante dos conflitos a que todos nós estamos convivendo conosco mesmo, muitas das vezes, os conflitos externos a nós, mas que refletem em nós, e compreendendo os acontecimentos que aí estão. Porque hoje temos tudo, não devemos temer nada. Paulo já falou,
Temos Deus, temos Jesus, temos o Evangelho, devemos temer o quê? 2000 anos depois, nós vamos dizer assim, a mesma coisa que ele falou. Temos Deus, temos Jesus, temos o Evangelho redivivo, esclarecendo de forma clara, direta, sem subterfúgio, porque à época de Jesus ainda ficavam alguns enigmas, alguns não entendimentos, mas hoje ele está claro. Temos também, podemos dizer, a mãos cheias, as epístolas, as cartas que vêm do alto. Não há uma casa espírita que, através do laboratório da mediunidade, não receba do alto, dos mentores, dos dirigentes espirituais da casa, uma mensagem de conforto, um alerta, mas também puxão de orelha quando se faz necessário. Eles não dizem o que nós devemos fazer nem como, mas nos dá indicadores com a mansuetude, que é um dos critérios que, quando analisamos o conteúdo das mensagens, no linguajar daquele espírito que assina como sendo uma das autoridades conhecida, ou uma pessoa de renome, nós vamos verificar se o seu conteúdo corresponde à sua mansuetude. Corresponde àquilo que realmente ele foi e que, naturalmente, nos dias de hoje, deverá estar muito melhor do que o que foi à época. Então, temos tudo isto. Devemos temer o quê? A transição? Os fatos que estão acontecendo? O Espiritismo nos vem explicar de forma clara a transição, o que acontece. Nós fomos aquinhoados pela primeira vez na face da Terra, durante uma pandemia, com informações do alto a respeito da pandemia, mostrando-nos o que acontecia, o que aconteceu no plano material e no plano espiritual. Que bênção! É a misericórdia do Pai. A obra chegou em plena pandemia, fazendo-nos entender as razões da pandemia, o objetivo da pandemia, para que nós pudéssemos aprender com os ensinos que ela trouxe. Mas, infelizmente, todo mundo queria que a pandemia acabasse para voltar aos hábitos de antes. E os benfeitores dizem que o pós não é igual ao antes. As ideias de antes não sempre poderiam ser aplicadas depois. E nós gostaríamos que a pandemia acabasse, porque algumas festividades nós queríamos compensar, fazer 2 vezes por ano. Aquelas festividades que naturalmente acontecem no início do ano, voltando a um conúbio, a uma sintonia, com irmãos nossos ainda equivocados que se alimentam das nossas imperfeições e que se utilizam delas para nos trazer cólera, mágoa, palavras agressivas e chamar o outro até de louco. Não matamos, mas estas 3 coisas que Jesus nos alerta faz parte do nosso cotidiano. Nós mesmos, que aqui estamos nos falando, no lar, já fomos puxados a orelha algumas vezes. Ah, palestrante, presidente, e agora? Por que está falando alto? A gente leva um susto. Porque não é o comum. Mas tem certas coisas que nos levam ou ao entusiasmo, mas é um entusiasmo não voltado para o bem, é um entusiasmo com essa sintonia, ou de uma repreensão, de falar alguma coisa, ou de um comentário que de repente a gente está num tom que não é o nosso natural. E graças a Deus que a gente tem esses espíritos amigos que nos ajudam, nos alertando.
Então, queridas irmãs e queridos irmãos, o Evangelho de Jesus é esse código de ética divino que está aí à nossa disposição. E o Espiritismo vem trazer a lume aquilo que Jesus nos falou que ficaria para todo e sempre. Porque o Espiritismo é uma doutrina. Como doutrina, ela vem e fica. Ela não vem, dá o recado e vai embora. É claro que o Espiritismo terá um papel, e tem um papel. É de levar ao conhecimento da humanidade pelo estudo as verdades divinas, os princípios universais que Jesus nos trouxe e que ele revive, esclarece, porque no futuro, independente das religiões, dos credos, das cores que cada um possa ter, quando nós estivermos conhecimento, já meditamos, já compreendemos, já aceitamos e começamos a praticar que somos espíritos imortais, a comunicabilidade entre ambos os planos da vida. Na casa do Pai tem muitas moradas, a lei de justiça, amor e caridade. Estes princípios que são universais, o Espiritismo cumpriu seu papel. E a vitória não é do outro Consolador, é do Consolador. A vitória do Evangelho será de Jesus. Mas até lá, o Evangelho segundo o Espiritismo é este livro que os Espíritos falam que as suas páginas são luminosas. Luminosas pelo conteúdo que ele nos traz, de consolo, de esclarecimento, amenizando as nossas vidas, mesmo quando nós abrimos, e sempre o fazemos, entre aspas, ao acaso. Abre-se e lê. É para nós. Nunca é para o outro. As leituras que a literatura espírita nos traz, os espíritos são sábios. Eles escrevem na segunda pessoa do singular. O primeiro beneficiado é o médium que a recebe. Os segundos são todos aqueles que realizam a leitura. Mas a nossa invigilância, muitas das vezes, lemos e lembramos de terceiro. Ah, esta página aqui é bom para A, para B, para C. E ela é boa para nós. Para que nós possamos praticar. Para sermos os espíritas cristãos, verdadeiros, que conhecemos, que meditamos, que trazemos ao sentimento e que vivenciamos. É por isto que este roteiro divino deve ser o roteiro daqueles que desejam ser bem-aventurados. Seja pelo exercício de ser pacífico, seja pelo exercício da brandura. Por isto que o Evangelho deve ser roteiro nas nossas vidas. Quando isto acontece, as nossas consciências ficam bem tranquilas, porque estamos diante de um roteiro seguro, que não se equivoca, de um guia, de um modelo que nos conduz à prática do bem. Mas nós só conseguimos isto se a ausência do mal fizer parte das nossas ações, atitudes e pensamentos. Se a nossa vida for pautada em evangelhos de feitos. Mas ainda falta uma outra coisa. É para nos tornar fortes, corajosos. É a prece, a oração. Para recorrermos nos momentos mais difíceis das nossas vidas
ao Pai amoroso e bom, quando nós conjugamos o pensamento e o sentimento na direção do alto, louvando, rogando ou agradecendo. Então, que esta obra, que completa 160 anos, tão atual, que já iluminou tantas mentes, tantos corações já se beneficiaram em ambos os planos da vida, encarnados e desencarnados, que vem navegando estes séculos, quase 2 séculos, com tantas mudanças, com tantos tumultos, mas sendo um porto seguro para que nós nos apoiemos nele e façamos a nossa âncora neste porto seguro, para que a brandura, a paciência, a resignação, a obediência, vá nos ajudando a crescermos intelecto moralmente e, ao mesmo tempo, fazendo a diferença diante daqueles que ainda não conhecem este código de ética divino, que é o Evangelho de Jesus. Muita paz a todos, que nós possamos jamais esquecer do amigo divino, porque ele está conosco. Ele disse que não nos abandonaríamos. Se achamos que ele não está, façamos uma análise, porque é nós que nos afastamos dele. E ele apenas aguarda o convite que fez: vinde a mim. Muita paz, que Jesus permaneça conosco com a sua paz.